E aí galera concurseira, beleza? Eu sou o professor Hercio Português, eu gabarito. Quer gabaritar também? Acompanhe os vídeos do canal Português, eu gabarito. Hoje, gente, 4 questõezinhas da UFPR, especial para quem está se preparando para a PM do Paraná, né? Mas vale para qualquer concurso que a gente esteja estudando, né, gente? Como eu sempre digo, questão de concurso é questão de concurso, sempre vale nós analisarmos. Aí nós vamos ver a interpretação de texto, união de frases, acentuação, hífen e por aí vai. 4 questões que envolvem muitos conteúdos, beleza, gente? Então vamos para a nossa questão número 1. Considere o seguinte conjunto de informações. Aí nós temos 3 frases. 10 pacientes foram internados apresentando síndrome nefroneural aguda. Então, 10 pacientes foram internados apresentando a síndrome. 10 pacientes apresentaram a síndrome. A ingestão do composto químico dietilenoglicol leva a sintomas compatíveis com essa síndrome. Então, a ingestão do composto leva a sintomas compatíveis com essa síndrome. Beleza. E a última, 3 dos 10 pacientes internados apresentaram esse composto químico no sangue. Beleza? Aí a questão pede o seguinte: avalie as seguintes possibilidades de união dessas informações num único período. Então nós temos 3 frases e a banca falou que para analisar em qual das frases, juntando as 3 num período só, em qual dos períodos mantém o sentido original. Vamos ver. 3 pacientes entre os 10 internados apresentaram no sangue sintomas compatíveis com a síndrome. Não, nós vimos que 3 em cada 10 apresentaram o composto no sangue. Todos tinham a síndrome, mas 3 apresentaram no sangue o composto químico. Olha só, 3 internados apresentaram esse composto, o composto químico no sangue. Aqui disse que 3 apresentaram sintomas compatíveis com a síndrome no sangue. Não foram sintomas compatíveis. Todos tinham a síndrome, mas 3 apresentaram o composto no sangue. Fechou? Então a 1 está errada. 2. O composto químico dietilenoglicol, cuja ingestão leva a sintomas compatíveis com a síndrome nefroneural aguda. Beleza? O composto leva a sintomas parecidos ou compatíveis. Apresentado pelos 10 pacientes internados. Os 10 apresentaram a síndrome. Foi encontrado no sangue de 3 desses pacientes, como diz lá na última frase. 3 entre os 10 apresentaram esse composto no sangue. Então a 2 está correta. Fechou? Vamos para a frase número 3. A 2 está certa. A síndrome nefroneural aguda, apresentada pelos 10 pacientes internados, os 10 apresentaram. Beleza. Foi causada pela ingestão do composto químico dietilenoglicol. Errado, né, gente? Porque ali mostra que 3 apresentaram esse composto no sangue e não os 10. Portanto, a frase 3 está errada. Vamos para a frase 4. Então, só a 2 está certa até agora. A ingestão do composto químico dietilenoglicol, que foi encontrado no sangue de 3, está certo, de 3 dos 10 pacientes, leva a sintomas compatíveis com a síndrome nefroneural aguda. Sim, leva a sintomas compatíveis. E essa síndrome foi apresentada por todos os 10 pacientes? Sim, os 10 estavam com a síndrome. Então estão corretas a 2 e a 4. Fechou? Então 2 e 4, resposta C na questão número 1. Interpretação, cuidar bem o que está escrito em cada frase, né, gente? Segunda questão. Considere o seguinte trecho. Há ações que são irreversíveis. Muitas pessoas lidam com a natureza como se ela fosse uma fonte inesgotável de recursos. Entretanto, a ação humana ao longo de anos vem interferindo no meio ambiente a tal ponto que, ainda que radicalmente o nosso estilo de vida, já não recuperaram o que já se foi. Aí pede o seguinte: assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima na ordem que aparece no texto. Então nós temos verbos aqui. Imperfeito do subjuntivo, que tem o SSE, e o imperfeito do indicativo, que nós mudemos. E poderíamos e podemos. Poderíamos uria do futuro do pretérito, podemos o presente do indicativo, poderemos futuro do presente. Aí o seguinte, olha só. Ainda que é uma conjunção concessiva. As conjunções concessivas, o normal é elas pedirem um verbo no modo subjuntivo e no imperfeito. Então, no imperfeito do subjuntivo. Ainda que imperfeito do subjuntivo. Lembrando, imperfeito do subjuntivo é o que tem a desinência SSE, desinência C. Então, mudássemos, ainda que mudássemos. E o seguinte, o verbo no imperfeito subjuntivo se correlaciona com o futuro do pretérito, que é uria.
Não falei antes, aqui tinha o ia, ó, não confundam. Ria, desinência do futuro do pretérito. Ia, desinência do imperfeito do indicativo. E o imperfeito do subjuntivo se correlaciona com o futuro do pretérito. Então, mudássemos, poderíamos, olhem só. Ainda que mudássemos radicalmente o nosso estilo de vida, já não poderíamos recuperar o que já se foi. Então, mudássemos e poderíamos. Alternativa A. Então, não esqueçam, o imperfeito do subjuntivo, que tem o SSE, se correlaciona com o futuro do pretérito, que tem o ria. E não confundam com o ia, porque o ia é o imperfeito do indicativo. Fechou? Então, imperfeito subjuntivo com o futuro do pretérito. Alternativa A. Vamos para a questão 3. Tem uma charge aqui. Que drama, não existo mais. E eu fui expulso da gangue do manda-chuva e me tornei um antissocial. Aí é o trema conversando com o travessão. Por isso que diz que foi extinto aqui, não existo mais. Aí, depois da reforma ortográfica, o trema foi extinto da língua portuguesa, né? A gente só existe em nomes próprios agora, que já possuíam. Nos substantivos comuns não existe mais trema. Aí a questão pede o seguinte. Sobre a charge ao lado, ou acima, no caso, né? Considere as seguintes afirmativas. 1. A charge tematiza a última reforma ortográfica da língua portuguesa? Sim, porque o trema deixou de existir e o hífen passou a ser usado em algumas palavras que não possuíam e deixou de ser usado em outras que era usado. Então, está falando sobre a reforma ortográfica. Portanto, a 1 está certo. 2. As formações que apresentam prefixo terminado em vogal e o segundo elemento iniciado por S não levam mais hífen. Aí o seguinte, 2 elementos, prefixo termina com vogal e o segundo elemento começa com R ou S. Vogal mais R ou S, usamos RR ou SS, aqui como antissocial. O prefixo terminado em vogal, seguido de S, foram usados os 2 S's. Então a afirmação 2 está correta, 1 e 2 certas. 3. Os sinais representados na charge são o hífen e as reticências? Não, né, gente? O hífen e o trema, né? Reticências são 3 pontos, né? Que são os 2 do trema aqui em cima do U, para indicar que o U era pronunciado. Isso aí antes da reforma ortográfica, né? O trema foi extinto. Então estão corretas a 1 e a 2. Então a sinal alternativa correta, somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. Alternativa B. Sem mistério, gente? Vamos para a questão número 4. Em relação ao padrão ortográfico da língua portuguesa, considere as seguintes sentenças. Aí o seguinte, em relação ao vigente padrão ortográfico, o que mudou foi a acentuação e hífen e a exclusão do trema, né? Então, nós teremos que analisar a acentuação e hífen nas afirmações. Na 1, atores já desistiram de grandes papéis no cinema e se arrependeram. Aqui tem a palavra papéis. Os ditongos abertos o, e oi são acentuados somente nas oxítonas e nos monossílabos. Papéis. O ei é acentuado, porque é oxítono. Então, o, e oi são acentuados somente nas oxítonas. Fechou papéis. A 1 está certa. 2. Na pré-estreia, meus amigos serão os anfitriões da noite. Pré-estreia, tratando do hífen. Anotem aí os prefixos. Pré, ex, vice, pós, pró, além, a quem, sem, soto, esses prefixos que eu falei, sempre são usados com hífen. Ex, pré, vice, além, a quem, sem, soto, pró, pós, pró. Então, pré sempre é usado com hífen. Então, pré-estreia com hífen. Tá certo a 2. 3. Eu apoio as escolas ocupadas em São Paulo. Apoio o ditongo aberto oi, como nós vimos antes ali, o, e, oi recebem acento nas oxítonas e nos monossílabos. Apoio o paroxítona não tem acento, então a 3 está correta, fechou? 4. A feiura dos lençóis impressionou os hóspedes no hotel. Aí feiura. Feiura, gente, aparece dentro da regra do hiato, porque nós acentuamos o i e o u quando formam sílabas sozinhos ou seguidos de s. O i e o u são acentuados quando formam sílabas sozinhos ou seguidos de s. Fei, u, ra. O u está sozinho na sílaba, mas se encaixa numa exceção. Aí o seguinte, fei, u, ra. Tem um ditongo antes do u. Prestem atenção. Quando existe um ditongo antes do i ou do u, esse i ou u só é acentuado quando for oxítona. Após ditongo, o i e o u só recebem acento nas oxítonas. Então, fei, u, ra.
paroxítona, não recebe acento. Agora, pi, au, i. Tem ditongo antes do i, pi, au, i, mas é oxítona, nesse caso recebe acento. Então não esqueça desse detalhe. O i e o, após ditongo, só recebe acento quando for oxítona. Ditongo, para quem não lembra, duas vogais juntas na mesma sílaba. Fei, ei, as duas vogais na mesma sílaba. Ura, paroxítona não recebe acento. Piau, i, oxítona acentuada. Então a 4 está certa, feiura sem acento. Então estão corretamente acentuadas as sentenças 1, 2, 3 e 4. Fechou. Então, resposta E. Sem mistério, gente. Alguma dúvida? Coloquem nos comentários aí. Principal, sugestões e assuntos para os próximos vídeos, beleza? Quero gravar o que vocês desejam. Antes de sair, gente, tá esperando o que? Não fez ainda? Te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim eu garanto uma preparação completa de português para concurso para vocês, gente. Tem aula todos os dias, aula do curso gratuito, questões de concurso, mapas mentais e por aí vai. É muito tipo de vídeo. Te inscreve, não perde nada. Na descrição do vídeo tem link para a página no Face, para o Insta. Lá eu sempre coloco dicas exclusivas, então dá uma conferida lá que eu garanto que também vai ajudar você nessa preparação, beleza, gente? Foco, fé, força, persistência que a vaga vem em 2021. 2021 é o ano dos concursos. Se manter firme nos estudos que essa vaga virá esse ano, beleza, gente? Valeu, um abraço a todos, até o próximo vídeo.